Olá, eu sou Wesley Dourado, professor da Faculdade de Filosofia da Universidade Metodista e tenho a tarefa neste momento de apresentar para vocês os principais temas e filósofos que correspondem ao período que se denomina de filosofia moderna. Obviamente que o tempo que temos não nos permite mais do que apontar, indicar temas e filósofos e apontar a importância deste ou daquele ou quais são os temas que estão presentes num período tão grande da história da filosofia. É por isso que para este momento, eu denominei aspectos gerais da filosofia moderna, tal como está já à disposição de vocês aí no slide, né? Aspectos gerais da filosofia moderna, porque certamente é o que a gente pode fazer neste momento, indicar quais são os elementos fundamentais deste período. Bom, é preciso que se diga também, ou realce uma vez mais, né, que é inevitável que nesse processo de apresentar em tão pouco tempo tantos filósofos e temas, a gente não consiga mais do que indicar alguns e, obviamente, deixar de fora muitos filósofos, não porque eles sejam menos importantes, mas pelo simples fato de que nós não teremos condições de tratá-los com o tempo necessário. Um outro esclarecimento é necessário antes da gente continuar, em particular quando falamos da filosofia moderna, que é uma certa incerteza ou uma certa indefinição de que período histórico corresponde à filosofia moderna. Então há quem diga que a filosofia moderna vai do século XVI ao século XIX, né, ao início do século XIX, e há aqueles que vão dizer que não, que a filosofia moderna corresponde apenas ao século XVII e ao século XVIII, sendo precedida por aquilo que se chama de filosofia da Renascença, e depois deste período aqui, daquilo que se chama de iluminismo. Nós vamos apresentar esses slides seguindo essa segunda perspectiva, obedecendo então a esse formato de falar primeiro da filosofia renascença, depois do que se chama então de filosofia moderna e depois falaremos sobre o iluminismo. Muito bem, sobre a filosofia da Renascença, os principais aspectos que nós podemos ressaltar são esses de que se trata de um resgate profundo do mundo grego, da arte grega e romana, dos seus valores, da sua perspectiva de mundo, em particular da descoberta de algumas obras, em particular de Platão e Aristóteles, que não foram conhecidas da Idade Média. É, portanto, aquilo que a gente chama de ressurgimento, então de renascimento ou ainda de revivificação da civilização clássica. Os principais temas deste período ou deste momento, certamente, é o humanismo, né? Ou a palavra humanismo, na medida em que ela se refere, né, ao tempo, à existência concreta, ao humano, e obviamente se liga a isso a ideia de um antropocentrismo, de um homem como sendo o centro do universo, ou melhor dizendo, do centro da realidade, e por consequência disso, temas como a política, a compreensão do ser humano como um microcosmo, são esses os temas que aparecem e que estão presentes neste período. Desta época, nós temos estes como sendo os principais filósofos, dentre os quais eu destaco dois. O primeiro deles é Maquiavel, e certamente a contribuição de Maquiavel está em mostrar, ou realizar, ou construir uma compreensão de política que é baseada na efetiva análise da ação dos governantes, e permita-me dizer, entre aspas, de sucesso, observando, portanto, o modo como eles agiam e como eles conseguiam conquistar o poder e permanecer nele, é que Maquiavel constrói, então, a sua concepção política, o que acaba por significar um rompimento com a compreensão que até então se tinha. O Príncipe certamente é a sua obra mais conhecida e onde esses elementos, em particular essa concepção de política de Maquiavel, que é, como disse, investigação, né, do efetivo jogo político, aparece. Um outro destaque é para Erasmo de Roterdã, em particular a sua obra O Elogio da Loucura, quando nela ele apresenta
a loucura como sendo a regente da vida. Esse procedimento, ou esta reflexão, o aproxima dos males reais da vida. As suas considerações, suas reflexões o levam, né, a lidar com coisas do cotidiano, da vida concreta, entre elas a intolerância, a hipocrisia, a ingratidão. E isso faz com que a sua obra seja tratada, no seu tempo, como uma expressão do humanismo de sua época. Um outro destaque que faço desse período é para Tomás Moros, ou Tomás More, como quiser, e certamente o seu texto mais conhecido é o texto Utopia, dentro do qual ele propõe a construção de uma sociedade ideal, uma sociedade inspirada de alguma maneira na obra ou nas ideias platônicas. Trata-se de uma crítica à sociedade inglesa de então, em particular, uma consideração a partir da condição dos camponeses de sua época, em particular da exclusão que eles viveram, e a partir disso, então, a proposição de uma sociedade alternativa. É interessante destacar o resgate que ele faz nessa obra da palavra utopia, que aqui a gente não pode mais do que mencionar. Com isso, nós vamos, então, para a filosofia moderna, e na filosofia moderna nós temos como aspectos gerais o seguinte: é um período denominado também, né, de idade da razão, ou então de grande racionalismo clássico, onde há uma clara disputa entre racionalistas e empiristas, em particular no que tange ao conhecimento e às suas possibilidades ou da sua origem. No que tange aos racionalistas, como o próprio nome indica, eles defendem que o conhecimento surge ou se dá por meio da razão, enquanto os empiristas dirão que é a experiência o lugar onde os sentidos surgem, ou melhor dizendo, é a experiência e é da própria sensibilidade a possibilidade da construção e do surgimento do conhecimento. Os principais temas, portanto, que a gente pode indicar desse período é a chamada epistemologia, né, de onde surge a ideia de um sujeito do conhecimento. Além disso, desenvolve-se a ideia da possibilidade de conhecer o objeto, por meio das ideias e das representações criadas pelo próprio sujeito do conhecimento. A compreensão de que a realidade ela é um sistema racionalmente concebido e que funciona mais ou menos fundamentado na física e na matemática, como a gente vai poder destacar daqui a pouco. Há uma confiança no poder da razão, não é sem razão que esse período é chamado de iluminismo, né? Ou melhor dizendo, que esse período, o período que vem após esse é chamado de iluminismo, né? Porque desde já se constitui essa confiança na racionalidade. E é neste momento também que nós encontramos o surgimento, a publicação de algumas obras importantes para o pensamento político do momento. Os destaques que nós podemos fazer deste período é de Thomas Hobbes, que tendo viajado por muitos lugares na condição de preceptor, ou para alguns lugares na condição de preceptor, tem contato com conhecimentos e ideias de matemáticos, físicos e também contato com Galileu, Descartes, Euclides, nomes e áreas de conhecimento que vão interferir depois na sua compreensão e na constituição da sua própria filosofia. Um tema importante que aparece na sua obra é o movimento e, em particular, como esse movimento se constitui em ponto de partida para explicar os fenômenos físicos, para explicar o conhecimento e os desejos humanos e também para explicar a própria organização social. Thomas Hobbes ainda é aquele que vai falar do conatus, que é uma força que nos movimenta na direção daquilo que nos satisfaz, por um lado, e por outro lado, nos distancia daquilo que nos causa o mal, daquilo que nos desagrada. É dele também a ideia do instinto de conservação, né, que seria essa procura pela paz, esse esforço de evitar a guerra, que é gerada pelo próprio conatus, por esse movimento na direção da satisfação. E também nós encontramos em sua obra, além do estilo de conservação, uma certa compreensão de uma racionalidade